Joia Emily canta e toca a harpa antiga irlandesa, instrumento cuja técnica foi perdida no início do século XIX. Com seu professor Simon Chadwick, estuda manuscritos antigos com o intuito de reconstruir o repertório e a maneira de tocar esse instrumento. Faz parte da Sociedade de Harpa Histórica da Irlanda, instituição dedicada à produção e difusão de conhecimento acadêmico sobre a harpa antiga irlandesa. Qual a importância desse instrumento musical que é símbolo da Irlanda? Quais suas peculiaridades? É diferente de outras harpas? Como se toca? Existe método deixado pelos antigos harpistas? Qual é o som? Como é a música? Tudo isso você vai aprender nessa mini aula imperdível. Olá, esta é a mini aula sobre a harpa antiga irlandesa. Eu me chamo Joia Emily e vou contar um pouquinho para vocês sobre a história dessa harpa e as tentativas que estão sendo feitas de reconstrução da maneira antiga de se tocar. Eu gostaria de agradecer imensamente a todo o pessoal que tornou possível esta realização do Festival Celta Brasil num ano tão difícil para todos nós, em especial a Fernanda Faes, que é uma pessoa incrível, por quem eu tenho muita admiração e carinho. E sobre que harpa nós vamos falar? Nós vamos falar sobre a harpa antiga da Irlanda, que é uma harpa que era tocada por mais de 1000 anos, que temos a história sobre esses 1000 anos. É uma harpa que tem o pilar frontal curvo, semelhante a essa, nenhum mecanismo que altere as cordas em semitons, as cordas são de metal e ela possui uma caixa de ressonância que é feita de um único tronco, que é escavado. Ela é tocada no ombro esquerdo e tocada com as unhas e não com a ponta dos dedos. Então vamos passar para um pouquinho da história dessa harpa. Historicamente, desde o século VI, nós temos relatos que mostram, são relatos esparsos, mas que se você juntar o que tem em cada um deles, você acaba entendendo qual era o papel do harpista dentro da sociedade irlandesa. Então, no século VI, nós temos alguns códigos de lei e tratados que diziam que o harpista não deveria se sentar junto com as pessoas comuns quando ele fosse participar de algum banquete. Para ele era reservada uma mesa especial ou ele deveria se sentar na mesa com os anfitriões. Um código de lei dá a este instrumento, que era símbolo para eles, de tão importante que o instrumento era, ele dá o nome de crut. Esse é o primeiro nome que nós temos para a harpa irlandesa. No século XI, nós temos a representação de harpistas e seus instrumentos nas altas cruzes, que estão localizadas em Monasterboice e em Kells, e você pode ver o harpista sentado e a harpa no seu colo, e também no Santuário de São Mogue, que está no Museu Nacional da Irlanda. Você consegue ver a harpa da maneira que a gente já entende. No século XII, Geraldo de Gales, ou Giraldus Cambrensis, que era um eclesiástico nascido no atual país de Gales, ele era, além de eclesiástico, historiador. Ele viajou pela Irlanda por 2 anos e ele escreveu 2 volumes sobre a Irlanda. Um deles, chamado Topografia Ibérnia, ele fala sobre o país e sobre os costumes do povo. E ele só fala mal em relação aos costumes, a maneira, na realidade é sobre como os irlandeses não sabem se comportar, como eles não sabem arrumar o cabelo, como eles não sabem fazer comida, como eles não sabem comer, tudo, parecia que tudo de ruim eram os irlandeses. Mas, no capítulo 11, ele diz que se tem uma coisa
importante e bonita é a habilidade do irlandês em fazer música. E aí ele se refere aos instrumentos de cordas. No século XII também, um alto rei da Irlanda, chamado O'Brien, ele com a preocupação de que esta arte, que era de transmissão oral, pudesse um dia ser perdida, ele convidou músicos excelentes das províncias de perto da Irlanda, da Escócia, de Gales, para que se reunissem e pusessem no papel qual o método de se tocar, quais são as maneiras que você tem de fazer os acompanhamentos, para que no futuro, se alguém se interessasse e isso tivesse sido perdido, ele tivesse como consultar o livro. Nós não temos o manuscrito original, foram feitas várias cópias. A última cópia que se tem, que é a que a gente consegue ter acesso, é uma cópia que foi do século XVII, que diz ter sido cópia de uma outra do século XIV. Então, na sociedade aristocrática da Irlanda, o arpista, bem como o poeta e o bardo, tinham uma importância muito grande. Nesse desenho, nessa retratação de 1581, em que há um banquete, um arpista e um bardo cantando. O poeta ele era contratado pela família para escrever poesia sobre as grandes vitórias, os grandes feitos, em comemoração a nascimentos e casamentos e em homenagem às pessoas que tiveram falecido. Então, a gente consegue, com tudo isso, entender que realmente o papel do arpista era um papel importante dentro da sociedade aristocrática. Eles moravam na casa dos seus senhores e eles ensinavam a sua arte para as pessoas que eram escolhidas pelos senhores para aprender com eles. Com o avanço da dominação inglesa, nós chegamos no início do século XVII, em que houve a fuga dos condes em 1607 da Irlanda. Isto marca o fim da aristocracia gaélica. A maior dominação inglesa faz com que o irlandês não seja mais a língua utilizada e as harpas deveriam ser destruídas. Nós temos poucas harpas que sobreviveram a isso, muitas em museu e poucas em casas particulares. E é interessante notar que uma tradição que tinha mais de 1000 anos, ela acabou terminando em pouco menos de 200 anos, que é o que vem daqui para frente. E, além disso, mesmo com o fim da aristocracia, a gente tem dois grandes arpistas e compositores que viveram nessa época. Um deles é o Rory Doyle, que faleceu em 1650, e outro é o Carolan. Mesmo assim, os arpistas que aí não tinham mais as casas dos senhores, eles tinham que caminhar, viajar para várias aldeias e se apresentarem à procura de alunos para poderem ensinar a harpa, eles foram diminuindo. Então, em 1792 foi realizado em Belfast o Festival de Harpa Irlandesa. O intuito era fazer com que as pessoas se interessassem por este instrumento e a tradição não morresse. Então foram convidados arpistas de toda a Irlanda para participar, 10 arpistas compareceram. E para que houvesse realmente a preservação, eles contrataram um musicista, Edward Bunting, que na época tinha 19 anos, ele era organista,
e um ótimo musicista, eles o contrataram para copiar o que os arpistas estavam tocando, para que a música fosse preservada. Depois deste festival, o Bunting viajou pela Irlanda à procura de mais arpistas para coletar o maior número possível de músicas. E ele fez isso e lançou 3 volumes, um em 1797, outro em 1809 e o último em 1840. No início do século XIX, John Egan inventou uma nova harpa, a qual ele deu o nome de Nova Harpa Irlandesa Portátil e Melhorada. Ele colocou mecanismos de alteração de semitom, colocou pedais e as cordas eram de nylon. O que aconteceu foi que esta harpa foi vendida até o final do século XIX, mas não teve muita aceitação pelos arpistas, porque na realidade os arpistas não estavam mais transmitindo os seus ensinamentos para novas pessoas. No século XX, houve uma volta a se buscar a cultura celta, a recuperar a tradição, a recuperar a mitologia da harpa, e muitas harpas foram feitas. Só que as harpas foram feitas com base na harpa de John Egan. Então, essas novas harpas, elas são diferentes da que vocês podem ver à direita, que é a harpa que está no Trinity College. Esta harpa tem a datação dela do século XIV. Ela não foi datada com carbono 14, mas uma harpa que é extremamente semelhante a essa, e se acredita que tenha sido feita pelo mesmo luthier, que é a Queen Mary, que está no Museu de Edimburgo, ela foi datada. E ela é do século XIV. Então, a gente tem quase certeza que essa harpa é, sim, do século XIV. Então, a gente tem uma situação em que há um movimento de se buscar a cultura celta e toda a mística da harpa irlandesa ressurge, só que é com esta nova harpa. A tradição antiga só não terminou completamente porque Anne Hyman, na década de 70, estudou o livro de 1840 de Bunting e solicitou que um luthier de harpas que estava querendo fazer réplicas de harpas antigas fizesse para ela a réplica da harpa Lamont. E ela aplicou o que o Bunting descreve lá como ornamentos, e a partir daí escreveu um livro que atraiu muitas pessoas que queriam aprender como era o jeito antigo de se tocar. Esse livro chama Os Segredos da Harpa Gaélica. Ao longo do tempo, ela conheceu Siobhan Armstrong, uma irlandesa harpista especializada em música barroca para harpa. E durante suas conversas, ela sugeriu que ela poderia criar uma sociedade para estudo da harpa histórica. E a Siobhan fez, em 2002, ela criou a Sociedade de Harpa Histórica da Irlanda. Em 2004, Simon Chadwick, que havia estudado os livros da Anne Hyman, montou um site chamado Early Gaelic Harp. Esse site ele não está mais funcionante, mas durante muito tempo ele foi a fonte para quem queria encontrar alguma informação sobre a harpa irlandesa. Ele publicou um artigo em 2008 chamado A Harpa Irlandesa Antiga, que foi um artigo que eu li, e quando eu li, eu
pensei imediatamente, eu gostaria de ter aula com ele. E na época eu não tinha o endereço dele, mas quando eu consegui e soube que ele estava dando aulas online, eu entrei em contato e ele é meu professor desde então. Há cerca de um ano e meio, a gente vem estudando só o manuscrito do Bunting, um manuscrito que está reunido na Universidade de Queen's, em Belfast. Ele está disponível online, tem 165 páginas e mostra, vocês podem ver, ele é todo escrito. E eu deixei essas duas imagens aqui, porque a de cima a gente tem a impressão de que, porque são só os pontinhos, ele foi anotando conforme o arpista ia tocando. E embaixo ele ajeitou, provavelmente lembrando de como era para poder distribuir os tempos de cada nota. Nós não sabemos. Então, por não saber e lembrando que como ele tinha formação clássica e ele estava fazendo a coleta para depois fazer o arranjo para piano, o que está na parte de baixo, o que ele passou a limpo, o que ele pensou mais tempo, talvez não seja exatamente o que o arpista tinha tocado. Então, nós estamos estudando só esses que têm a anotação que foi feita de maneira rápida. Há mais ou menos uns 3 anos surgiu a ideia de solicitarmos a um luthier de Portugal, Pedro Ferreira, que é especializado em instrumentos históricos, que ele fizesse a réplica de uma harpa que está no Museu Nacional da Irlanda. O Simon, que está na foto, conseguiu autorização do museu para que essa harpa fosse escaneada a laser, que é o que está sendo feito nessa foto que vocês estão vendo. Esse escaneamento a laser permitiu a visualização em 3D dessa harpa, e a partir daí o Pedro construiu os mapas para que ele pudesse fazer a nossa réplica. Aí vocês veem à esquerda o Simon e a sua harpa, a sua réplica, e à direita está a minha harpa, que eu não pude buscar por conta da pandemia. Quando eu puder, eu vou trazê-la para o Brasil. Então, essas duas harpas são as réplicas mais precisas que a gente tem da harpa que está lá no Museu Nacional da Irlanda, que, ao que tudo indica, segundo extensa pesquisa, pertenceu a Carolan. Essa harpa ela é conhecida como Rose Mooney, mas na realidade ela era do Carolan. E para nós é fantástico ter uma réplica dessa harpa. Em resumo, o que nós temos? Nós temos uma tradição de mais de 1000 anos, que em menos de 200 anos se extinguiu, e as tentativas de recuperação desta tradição. Eu faço parte, como vocês viram, do grupo que tenta reconstruir a maneira antiga de se tocar. E nós não temos, o que seria ideal, nós não temos nenhum arpista que tenha vindo dessa tradição e nos passe esse conhecimento. Então, nós tentamos fazer, como vocês já viram, fazer réplicas. As réplicas nos ajudam a entender como o instrumento soava. Usamos os manuscritos de Bunting, que vocês também viram, que pelo fato dele ter feito arranjo para piano, não é exatamente o que era tocado pelo arpista. Nós temos podemos fazer uso de outros recursos, que são os arquivos de música tradicional da Irlanda. Tem algumas gravações de pessoas cantando, de gaita de fole, de fiddle,
sendo tocadas no início do século. Então isso traz para a gente a maneira de se interpretar a música, porque o Banting só nos deu a partitura e não a maneira de se tocar. E ultimamente nós temos um evento muito importante que uma das pesquisadoras, Sylvia Crawford, lançou um livro no dia 30 de junho deste ano, em que ela mostra que aqueles ornamentos que o Banting colocou no seu volume de 1840, na realidade eles são maneiras de se movimentar a mão pela harpa. Então, existe uma maneira muito específica e o que nós estamos fazendo agora é rever todos os manuscritos e tentar tocar todas as músicas que o Banting copiou imediatamente do arpista tocando, não o que ele fez depois, pensando com a mente clássica dele. Nós estamos tentando tocar estas músicas com esse método e está dando certo. Então eu queria que vocês vissem as duas primeiras músicas e prestem atenção na maneira que eu mexo os dedos. Então nós temos um longo caminho pela frente. Eu acredito que é um caminho que vai nos dar muita alegria e eu espero poder compartilhar com vocês no futuro muito próximo. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima!